No exercício 12, nós temos um circuito e esse circuito possui uma chave com duas posições, posição A e posição B. Quando essa chave está na posição A, essa aqui, ele está ativando este circuito apenas e o restante não tem corrente, não tem nada. Então a gente pode desprezá-lo. Quando a chave está nessa posição, a corrente fornecida pelo gerador é de 2 amperes. Quando o circuito está na posição B, ele está ativando este circuito, portanto esse resistor de 5 ohms não recebe corrente. E aí a corrente fornecida pelo gerador é de 0,8 ampere. Ele quer com isso determinar o valor de E, que é a força eletromotriz do gerador, e o valor de RI, que é a resistência interna. Portanto, primeiro, vamos desenhar aqui o circuito apenas com a chave na posição A. Aqui é a fonte. Vou deixar um espaço para a resistência interna. Então a fonte está mais acima e a resistência interna está aqui. Além disso, eu tenho um resistor de 5 ohms. E como eu falei, todo o resto não recebe corrente, portanto a gente pode desprezar. Aqui tem o valor de E que a gente quer descobrir. E sabemos também que quando esse circuito está na posição A, a corrente vale 2 amperes. Perfeito. Quando a corrente passa por esse resistor de 5 ohms, tem uma queda de tensão. A queda de tensão a gente consegue calcular, que é tensão U é R vezes I, lei de Ohm. Portanto, U é resistência, vale 5 ohms e a corrente 2 amperes. Portanto, U vale 10 volts. Com isso, eu vou utilizar apenas a equação do gerador e alguns fundamentos também do circuito paralelo. Vocês vão entender por quê. A equação do gerador a gente já sabe como que é. Tensão é R, a resistência interna vezes a corrente, mais U. Portanto, fica, tensão é a resistência interna, eu não sei o valor, vezes 2, mais 10. Então, eu vou deixar em destaque aqui, porque essa é uma equação, mas como vocês podem perceber, essa equação tem duas incógnitas. Portanto, eu não consigo resolver com apenas uma equação. Agora, nós vamos mudar a chave para a posição B e vamos tentar achar a outra equação. Vou aproveitar esse circuitinho aqui, mas lembrando agora que nós temos um circuito paralelo.
tem um resistor e outro. Esse aqui tem 40 ohms. Aliás, ao invés de fazer assim, para facilitar, eu já vou achar a resistência equivalente. Vou pular umas etapas aqui. A gente sabe que os dois estão em paralelo. Então, para calcularmos a resistência equivalente, fica 40 vezes 40 divididos por 40 mais 40. Se você está acostumado a achar a resistência equivalente de circuitos paralelos, você sabe que quando temos dois resistores iguais em paralelos, a resistência equivalente é metade do valor do resistor, portanto, 20 ohms. Se você não quiser fazer o teste, pode fazer, que vai dar o mesmo resultado. Então, para facilitar, já vou colocar aqui resistência equivalente igual a 20 ohms. Também temos, quando a corrente passa por esse resistor de 20, temos uma queda de tensão U. Mas primeiro eu preciso calcular essa queda de tensão. Lembrando que a corrente aqui nesse caso é 0,8 ampere. Perfeito. E aí a gente calcula o valor de U. U é R vezes Z. A resistência equivalente vale 20 ohms e a corrente 0,8 ampere. Portanto, U vale 16 volts. Ótimo. Da mesma forma como fizemos no outro caso, só vou separar os dois aqui para não confundirmos. Da mesma forma como fizemos no outro caso, a gente vai aplicar a equação do gerador. E resistência interna vezes a corrente mais U. Não sei o valor da resistência interna e a corrente nesse caso vale 0,8 e a tensão 16 volts. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou juntar as duas equações. Tenho a primeira equação que E é igual a 2 vezes RI. Aliás, vou fazer de uma forma diferente. Vou deixar tudo de um lado só. Fica E menos 2RI menos 10 é igual a 0. Ou seja, passei o RI e o 10 para o lado esquerdo da igualdade. No outro caso, tenho E é igual. Não é igual, não. Vou passar para o lado esquerdo da igualdade também. E menos 0,8 RI menos 16 é igual a 0. Posso subtrair uma equação da outra para ver o que vai resultar. Com isso, eu consigo anular o E, porque fazendo a de cima menos a de baixo fica E menos E, 0. Menos 2RI menos 0,8 RI fica menos 2,8 RI. Desculpa. Menos 2RI. Menos com menos fica mais. Então, menos 2RI mais 0,8 RI fica 1,2 menos 1,2 RI. Menos 10, menos 16. Menos com menos fica mais. Então, menos 10 mais 16 fica mais 6 é igual a 0.
menos 1,2 RI. Passo 6 para lá, é igual a menos 6. Vou isolar o RI, menos RI, aliás, menos 6 divididos por menos 1,2. Menos com menos fica mais. Então, 6 divididos por 1,2, temos que RI é igual a 5 ohms. Achamos a primeira resposta, então, que RI vale 5 ohms. Depois, preciso achar o valor de E. Então, eu vou substituir o RI em uma das equações que a gente achou. Ou nessa, tanto faz. Vou pegar a primeira. Então, temos que E menos 2 RI menos 10 é igual a zero. Substituindo o RI por 5. Fica E menos 2 vezes 5 menos 10 é igual a zero. E menos 10 menos 10 é igual a zero. Portanto, E é igual a 20 volts. Resultado, E igual a 20 volts, RI é igual a 5 ohms.